Olá, intervalo de aula começando e hoje você confere uma entrevista com o oftalmologista Dr. Humberto Borges, que trará orientações importantes acerca dos cuidados que temos que ter com a nossa visão. São, primeiramente, se a criança ela tem alguma dificuldade para observar um objeto a longa distância. Então, muitas vezes, a criança ela fecha os olhos um pouquinho assim na tentativa de enxergar melhor a longa distância. Tem também o quadro Conexões com a professora e psicopedagoga sistêmica Gisele Cardoso. O assunto é constelação familiar. O que quer dizer? Quer dizer que a constelação familiar no SUS é entender que saúde se faz muito mais do que medicamentos. O que quer dizer? Quer dizer que, a partir de agora, constelação familiar no SUS é entender que saúde se faz muito mais do que apenas medicamentos. Fique ligado, porque hoje tem muito conhecimento para você aqui no intervalo de aula. Espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Coloque nos seus planos ter mais qualidade de vida. Coloque nos seus planos fazer o que realmente ama. Coloque nos seus planos realizar o sonho de muitas pessoas. Coloque nos seus planos ser valorizado e respeitado. Coloque nos seus planos cuidar de tudo que é importante. Inscreva-se no vestibular 2018. Faculdade Araguaia. Coloque nos seus planos. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Destaque-se no mundo que está cada vez mais audiovisual. Faça o curso técnico em produção de áudio e vídeo. Agora é luz, câmera e ação. Inscreva-se na Faculdade Araguaia. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. A gente começa hoje o programa com uma dica de curso muito interessante. Você, professor que trabalha com educação à distância ou deseja atuar nessa modalidade, não pode perder o curso livre Formação Docente em Apresentação em Videoaulas e Produção Audiovisual na Educação à Distância, com a professora Patrícia Rodrigues. No curso você vai obter conhecimentos que o ajudarão a produzir suas videoaulas ou até seu próprio curso de EAD. Para saber mais informações, acesse www.teleaula.com.br e faça sua inscrição. Eu tenho certeza de que você gravará suas videoaulas com muito mais segurança e vai prepará-las de forma muito mais eficiente também. Eu fiz o curso e super indico. Bom, nesse primeiro bloco você acompanha a entrevista com o oftalmologista Dr. Humberto Borges, que traz orientações importantes sobre os cuidados que devemos ter com a nossa visão. Ao que pais e professores devem estar atentos em relação à visão da criança, do adolescente? Você sabe quais os sintomas mais comuns que indicam que há algo errado e devemos procurar o oftalmologista para além do check-up semestral ou anual? Quais os hábitos são saudáveis e quais são nocivos à saúde dos olhos? Essas e outras questões você vê respondidas agora, aqui no intervalo de aula, pelo oftalmologista Dr. Humberto Borges. Olha, em relação a essas observações que os pais devem estarem atentos, tanto os pais quanto os professores em relação aos estudantes, são, primeiramente, se a criança ela tem alguma dificuldade para observar um objeto a longa distância. Então, muitas vezes, a criança ela fecha os olhos um pouquinho assim na tentativa de enxergar melhor a longa distância. Isso infere que provavelmente a criança às vezes tem alguma necessidade de usar óculos, necessidade de um grau de correção. Além disso, as crianças que ficam muito próximas à televisão ou ao quadro negro para fazerem cópias, né?
os professores sempre observam e normalmente eles pedem a avaliação de um oftalmologista para que se detecte alguma lesão, algum problema oftalmológico. Olha, se a criança ou adolescente não tem nenhuma queixa, nós orientamos sempre a avaliação anual. Os sintomas mais comuns são dor de cabeça, fotofobia, ou seja, aquela dificuldade da criança ficar em ambiente bastante iluminado, com ardência nos olhos, ou vermelhidão, ou sensação de cansaço. Às vezes a criança ela começa a ler, a estudar, começa a ter um cansaço e até ela fala em sonolência, dá sono e logo ela quer parar de ler. E dependendo do grau, se ele for muito alto, a criança tem que fazer um esforço visual maior e acaba levando a uma dificuldade, né, para realizar as tarefas visuais. Então, na maioria das vezes, é o cansaço, a fotofobia, a dor, a ardência e a sonolência. E o que se observa também é que as crianças sempre elas procuram ficar mais próximos dos objetos que elas estão observando, no intuito de ter uma definição visual melhor. Sim, atualmente, hoje, principalmente no ambiente nosso, que tem uma exposição solar muito maior do que em países nórdicos, por exemplo, que tem uma exposição solar menor, a gente sempre orienta em locais que ficam em ambientes abertos a utilização de óculos escuros. Então isso para todos, não só para crianças, adolescentes, mas também para adultos. Além disso, uma alimentação mais rica em verduras de cor verde escura, ou seja, substâncias antioxidantes na proteção de problemas futuros como a degeneração macular relacionada à idade. Além disso, nós orientamos o período de sono, né, pelo menos 8 horas por dia, sempre que possível, principalmente para crianças, que além de ajudar no desenvolvimento visual, no crescimento também. E, além disso, quando há necessidade, a utilização de lentes corretivas, ou seja, de óculos de grau. Sim, existem hábitos nocivos que eles não são causadores de grandes malefícios, mas a longo prazo podem causar, por exemplo, desenvolvimento ou antecipação do desenvolvimento de uma miopia, por exemplo. A Sociedade Americana de Pediatria orienta que crianças abaixo de 2 anos de idade, elas não utilizarem de qualquer forma tablets, celulares ou mesmo os recursos audiovisuais de perto, porque isso tem uma tendência a desenvolver a miopia nessas crianças. Existem países que a miopia hoje já é um problema de saúde pública, ocorrendo até em 95% da população. Depois das crianças, após os 2 anos de idade, nós sempre orientamos que essas crianças elas fiquem no máximo 15 minutos por dia à exposição a telas, laptops, celulares. Isso é a orientação da Sociedade Americana de Pediatria. Entretanto, não é o que a gente vê na nossa rotina diária, mas sempre que possível, orientar os pais que coloquem os vídeos ou alguma atividade na televisão para a criança e evitar aquela visão de perto devido à indução da miopia. Além disso, o uso excessivo de jogos, principalmente jogos em rede, videogames, pode levar ao desenvolvimento de convulsões em crianças. Isso em decorrente da estimulação luminosa excessiva, que faz um efeito chamado estroboscópico, que pode, em alguns casos, desencadear uma crise convulsiva em crianças. Então, a gente sempre orienta evitar excessos e os pais sempre estarem observando que tipos de jogos essas crianças estão realizando nas televisões ou nos celulares. E acredita-se que os hábitos visuais, de você sempre estar utilizando a visão de perto, com tablets, celulares, computadores, levam a facilitação ou uma antecipação do desenvolvimento de uma miopia, principalmente em crianças. Então,
Hábitos saudáveis seriam, por exemplo, as crianças sempre procurarem brincar em ambientes abertos, elas podem estar utilizando a visão de longe, como por exemplo parques, praças, né, campos de futebol e similares. Sim, com certeza. Em nosso ambiente, na nossa região, ocorre meses que às vezes a umidade relativa do ar cai a 7%. Então, além de ser mais quente, principalmente em locais que se utiliza ares condicionados para diminuir a temperatura, fica mais seco ainda. Então, ocorre uma sensibilidade maior dos olhos à luz, com um ressecamento maior, e ocorre a necessidade de utilização de lágrimas artificiais para que se ocorra a lubrificação adequada dos olhos. Com isso, diminuindo todos esses sintomas. Então, em nossa região, há uma exposição maior do sol e também uma umidade mais baixa, principalmente nos meses de maio a julho, agosto. Então, sempre se orienta, quando possível, a lubrificação dos olhos. Se o paciente persistir com os sintomas, nós orientamos que ele faça uma avaliação oftalmológica para detectar algum outro fator que está levando esse problema do filme lacrimal, como por exemplo vermelhidão, irritação e ardência na região dos olhos. Olha, uma vez que as crianças não utilizam o óculos de grau, muitas vezes ela pode estar levando a um quadro de dores oculares, dores de cabeça, e além de ter uma deficiência na capacidade dela discriminar um objeto a uma distância maior, ou seja, ela pode ter um déficit no desenvolvimento intelectual dela, escolar, em virtude, por exemplo, dela sentar muito atrás na sala de aula e ela não conseguir enxergar lá no quadro negro na frente. Então a gente sempre orienta aos pais, uma vez que há a necessidade da utilização dos óculos, as crianças utilizarem para diminuir um pouco esses sintomas e melhorar o desempenho escolar dessas crianças. Não, normalmente não é opcional. Muitas vezes a gente vê o contrário também. As crianças querendo utilizar óculos, porque às vezes tem algum coleguinha que usa, acha bonita a armação, mas a criança ela não tem necessidade de uma correção de grau, né? Então, às vezes é frequente acontecer isso também, elas procurarem a utilização do óculos, aí a hora que você fala, olha, não tem necessidade, elas ficam até um pouco decepcionadas, um pouco tristes, né? Mas a não utilização do óculos nem sempre vai causar um malefício que o grau vai aumentar por não estar utilizando o óculos. Normalmente não acontece isso. É porque a criança, para ter um desempenho melhor, ela tem que ter uma visão mais adequada do que ela está assistindo na sala de aula e no dia a dia. Então a gente sempre orienta como uma correção visual. Olha, as crianças hoje, de acordo com a OMS, desde o nascimento já tem a indicação de fazer uma avaliação oftalmológica, que é o teste do olhinho, no qual se faz um screening para detectar qualquer alteração de formação do bebê, da criança, intraútero, e se caso ocorra essa alteração, que seja corrigido mais precocemente. Existem doenças, uma vez elas desenvolvem, é mais difícil o tratamento. Por exemplo, a retinopatia da prematuridade. Crianças prematuras, elas têm uma chance maior de desenvolver uma alteração na formação da retina e, se não tratada, pode até levar a processos de baixa de acuidade visual, muito importante. Além disso, a catarata congênita já é detectada com o teste do olhinho e, uma vez observado isso aí, o tratamento, normalmente é um tratamento cirúrgico nos primeiros meses de vida. Depois que a criança faz a avaliação, orienta-se que um certo tempo depois, por volta de 6 meses, ela faça uma nova avaliação com o oftalmologista para detectar outras alterações que acontecem no primeiro ano de vida. Por exemplo, o estrabismo, em alguns casos, podem aparecer de forma mais precoce.
Agora, para o desenvolvimento da criança, sempre quando na idade pré-escolar, ela vai iniciar o acompanhamento nas escolas, sempre se orienta que a criança faça uma avaliação para detectar qualquer deficiência de grau para que seja corrigido logo na fase inicial, porque fica muito evidente que o desempenho escolar está correlacionado também com a visão da criança. Se ela tem um déficit, ela, a hora que às vezes faz o diagnóstico mais tardio, aquilo ali vai atrapalhar o desenvolvimento dela no futuro, com certeza. E uma vez que a criança não tem nenhum problema, está bem, é fazer uma avaliação a cada 2 anos, a não ser que haja alguma indicação do oftalmologista. Destaque-se no mundo que está cada vez mais audiovisual. Faça o curso técnico em produção de áudio e vídeo. Agora é luz, câmera e ação. Inscreva-se na Faculdade Araguaia. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da Terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao intervalo de aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Nesse bloco, o quadro Conexões com a professora e psicoterapeuta sistêmica Gisele Cardoso traz o assunto constelação familiar, que agora faz parte dos tratamentos oferecidos no Sistema Único de Saúde, o SUS. E com isso agora poderá alcançar muito mais pessoas. Acompanhe. Olá, tudo bem? É isso mesmo, constelação familiar no SUS, Tatiana, e todos vocês que me assistem agora. O que quer dizer? Quer dizer que a constelação familiar no SUS é entender que saúde se faz muito mais do que medicamentos. O que quer dizer? Quer dizer que, a partir de agora, constelação familiar no SUS é entender que saúde se faz muito mais do que apenas medicamentos. Isso é muito bom, isso é muito maravilhoso, porque traz uma seriedade, um compromisso, uma força para essa técnica e essa abordagem tão séria, tão maravilhosa, que traz uma leveza, que traz um olhar de compreender o todo, que traz uma compreensão maior do que eu sou, para que depois eu esteja disponível para compreender o que o outro é. Constelação familiar é uma abordagem psicoterapêutica sistêmica de caráter breve, ou seja, você vai para um grupo e ali você escolhe uma demanda específica para ser constelada. Existem pessoas no grupo que vão entrar para representar membros da sua família ou de alguma situação a qual você esteja passando, e você, de fora, vai ter esta imagem da sua vida, daquilo que está dentro de você. Quando você percebe esta imagem, quando você vê essa imagem, efeitos libertadores, efeitos curativos para a alma e para o espírito podem chegar até você. E isso foi o que a medicina percebeu e compreendeu. E isso foi o que aconteceu em março deste ano de 2018, na segunda-feira. Então, através das práticas integrativas e complementares, o PICS, nós poderemos, todos poderão agora ter acesso a esta abordagem que antes era para poucos, para apenas aqueles que tinham condições de pagar. Isto é muito maravilhoso. E eu fico muito feliz
e muito grata. Eu sou feliz e eu sou grata ao Anton Sweetbert Hellinger, que é o criador das constelações familiares. Ele é um alemão de 92 anos, que tem média de 108 livros publicados em mais de 32 países. Todos falando sobre constelação familiar. Todos trazendo o que é constelação familiar e quais os benefícios para todos aqueles em que puderam participar dessa técnica fantástica. Então, Gisele, constelação familiar tem alguma relação com religião? Não, não tem relação com religião alguma. Nem do facilitador, nem daquele que vai procurar uma constelação. O que ocorre é que é uma abordagem empírica, em que você tem uma imagem do que vem de dentro, do que você tem, que é a sua família. E ali você vai perceber e vai verificar como é a sua relação entre estes membros e como você fica ao se relacionar com eles. Neste movimento, não temos nenhuma prática com qualquer religião que seja. E se porventura algum facilitador de constelação envolver a religião nesta prática, ele está fora daquilo que foi proposto. Ok? Isto é muito importante. E como, então, que os pacientes podem se beneficiar? Como os pacientes do SUS, por exemplo, que agora, né, nós teremos esse campo aberto, como os pacientes do SUS podem se beneficiar? Como isso vai chegar até eles? Como eles podem o que vai acontecer com eles? Se eles vão para a constelação familiar? Bem, a constelação familiar, quando você tem esta imagem, essa produção de imagem do seu ser, efeitos curativos e libertadores você pode ter participando desta abordagem para a sua alma e para o seu espírito. Ou seja, uma constelação familiar possibilita que uma pessoa viva melhor, aprenda a viver melhor. E também possibilita que uma pessoa, se assim ela estiver no estágio final da vida, ela também possa morrer melhor. É um estágio de paz profundo, porque você se encontrou com você mesmo. É um estágio em que você se encontra pertencendo a um grupo e você se sente protegido por este grupo. E quando isso ocorre, você se sente mais pronto para estar na vida, mais pronto para partir desta vida, se assim for o caso. Bom, eu sempre digo nos seminários e nos cursos que cada um tem um constelador que merece, mas para que alguém seja, para que alguém possa estar enquanto constelador, é importante que esse tenha uma formação em constelação familiar. É uma formação psicoterapêutica que permite que ele atue enquanto constelador familiar. Uma outra dúvida que nós recebemos muito é: se eu posso constelar o que eu quiser? Você pode constelar qualquer demanda que seja séria. No SUS, o foco vai ser para as doenças, para a depressão, então vai ser encaminhado para as questões da saúde. Mas as constelações familiares estão em todos os âmbitos da vida. As constelações familiares estão no jurídico, estão na política, as constelações familiares estão na saúde, na psicoterapia. Então, qualquer âmbito da vida você pode levar uma questão para poder constelar. Por exemplo, eu não consigo ganhar dinheiro. Esta é uma questão que você pode levar
para olhar através de uma constelação familiar. Por exemplo, por que você não está conseguindo ter finanças ou guardar as suas finanças, ou por que você não consegue sair de um padrão que vem sendo um padrão da sua família? O que acontece com esse padrão? O que acontece com o seu sistema? Então, quando você vai para uma constelação, você pode verificar padrões e você pode transformar, né? É uma transformação do seu ser quando você, com muito amor e respeito, pode seguir um caminho diferente e assim você libera para você e para as gerações seguintes, porque aí, é claro, esse padrão não tem mais a necessidade de prosseguir. Então, diante disto, quem deve procurar uma constelação familiar? Todos aqueles que desejam ficar melhor na vida ou que desejam também partir desta vida de maneira mais em paz. E como aqui no intervalo de aula, no nosso quadro, nós trazemos muito sobre educação, as constelações familiares também estão dentro das escolas, através da pedagogia sistêmica. Então, a pedagogia sistêmica surgiu através das constelações familiares, entendendo e percebendo as ordens do amor. O que ocorre é que quando o amor está em ordem, tudo pode fluir. E quando ele está em desordem, é como uma jarra de água. Imaginem vocês aqui agora uma jarra de água. A jarra, ela representa a ordem e a água, o amor. Agora imaginem se eu tiro essa jarra. O que acontece com a água? Ela fica toda em desordem, toda espalhada, certo? É assim que funcionam os movimentos quando a gente, por amor, está em desordem. Quando, por exemplo, um aluno, por amor, quer ser maior que a professora, ele não se vê como pequeno, ele se vê como grande. Então, ali ele está em desordem. E este olhar, quem nos possibilita são as constelações familiares. Ou seja, através da constelação familiar, é possível se resolver, é possível se ordenar em diversas questões da vida. E vocês agora, todos vão ter o direito de poder participar de constelações familiares no SUS, graças a todos aqueles que vieram antes, graças a Albert Hellinger, graças a Sophie Hellinger, que está com ele até hoje, acompanhando ele. Graças a todos aqueles que trouxeram a constelação familiar para o Brasil. Esta é mais uma ferramenta de ajuda para que as pessoas possam ficar melhor na vida. Ou seja, a gente não precisa tratar aquela pessoa, aquele doente, somente quando ele está doente, em estágio, né? Então, se você fica bem, o seu corpo fica bem e assim ele não precisará adoecer. Que bom, né, pessoal? Constelação familiar no SUS. Eu encerro esse quadro muito feliz com essa notícia maravilhosa para vocês. Muito obrigada. Bom, o intervalo de aula de hoje fica por aqui, mas a gente tem encontro marcado também nas redes sociais. Eu conto com você para compartilhar os programas, comentar e também sugerir pautas nesse e-mail aqui que aparece no vídeo e continuar conosco durante a semana. No próximo sábado tem mais e eu espero você. Até lá!